Oi gente, Aleax aqui. E sim, você não leu errado no título. Eu vou sair de Forsaken, pelo menos até essa situação toda ser resolvida. Que situação, você pergunta? Bom, é a situação da Soul Dravenlove, que é a ex-criadora vídeo no YouTube falando em relação ao Soul. Você já deve saber que ela basicamente já fez tanta coisa ruim e criminosa que eu vou citar as principais que ela fez. Uma dessas acusações é ela basicamente apoiar com o dinheiro arrecadado do jogo, vazar foto de menores de idade como forma de chantagem em um servidor que a Soul havia criado e ameaçar vítimas de assédio. Sim, ela fez tudo isso. E após de tudo que ela fez, ainda tem mais coisa que eu não posso falar aqui, mas também ela tentou vender nas costas dos desenvolvedores o jogo para a DoBig. Sim, ela tentou vender um jogo para uma empresa que quer colocar microtransações em jogos e torná-los pay to win, tipo a EA Games, só que no Roblox, tá ligado? Porém, quando o Hytoko e a Base foram procurar um advogado, eles basicamente conseguiram. Eles conseguiram expulsar a Soul do projeto e agora o jogo tá assim como a gente conhece hoje. Mas parece que não foi bem assim o que aconteceu, porque na verdade foi revelado que o Hytoko mentiu. Ah, Aleax, mas como assim ele mentiu? Bom, é muito simples. Ele basicamente mentiu falando que a Soul estava fora do projeto, sendo que ela nunca esteve. Ah, mas como assim? Bom, foi vazada a porcentagem de lucros e ganhos que os desenvolvedores ganham no Forsaken e foi revelado que tem uma conta alt da Soul Dravenlove onde mostra que ela estava basicamente ganhando mais 25% da maior parte dos lucros do que os outros devs. E assim a comunidade basicamente foi à loucura. O Hytoko já se pronunciou sim no Twitter, porém esse pronunciamento foi basicamente mais um desabafo pessoal do que um pronunciamento de desculpas de verdade. Nesse pronunciamento, o Hytoko ele desvia o foco dos pagamentos, onde ele diz que eles sabiam, ele e os outros devs sabiam quem havia vazado as informações e que quem vazou iria sofrer as consequências. Segundo, ele basicamente usou um tom de vitimismo para gerar empatia, dizendo que se ele tivesse revelado isso antes, iria prejudicar a vida de todos os devs. Terceiro, ele basicamente se contradiz, mencionando o fato de que a Soul Dravenlove já havia saído desde março. Mas ele menciona que ainda assim eles estavam sendo controlados e que eles basicamente não podiam fazer nada sobre a situação do pagamento de um quarto do lucro, né? E a partir daqui eu vou deixar com que o youtuber Emip consiga explicar o resto da situação para vocês, e créditos totais a basicamente o vídeo dele que eu estarei usando. Depois disso, disseram que ela tinha sido removida e que o Hytoko e o Basil eram os novos donos. Logo após assumirem, o Hytoko contou que a Soul tentou vender o jogo, mas sem sucesso. Depois, um documento oficializou a transferência de poder para os dois e afirmaram que a Soul estava totalmente fora do projeto. Só que parece que não foi bem assim que aconteceu. Recentemente, vazou uma imagem que revela que a Soul Dravenlove ainda recebe 25% de todos os ganhos do Forsaken através de uma conta alternativa chamada Vincent. Ou seja, 1/4 de todo o lucro do jogo ainda vai para ela. Quando isso veio à tona, o Hytoko se pronunciou, mas a resposta foi basicamente controle de dano. Primeiro, ele desviou o foco dos pagamentos e falou que sabiam quem que vazou aquela imagem e que ela iria sofrer consequências. Segundo, usou um tom de vitimismo para gerar empatia, dizendo que se ele tivesse revelado isso antes, iria prejudicar a vida de todos os devs. Terceiro, ele se contradiz. Ele afirmava que a Soul estava fora do Forsaken desde março, mas ao mesmo tempo ele diz que eles foram controlados e que não podiam agir de outra forma sobre a situação. Quarto, ele usou o contrato de confidencialidade como desculpa para não dar mais detalhes, mas isso não justifica ter mentido para a comunidade. E quinto, ele jogou a culpa na
na própria comunidade, dizendo que eles distorceriam a história para dizer que eles estão associados com o Soul Driven Love, sendo que isso é exatamente o que está acontecendo. Uma resolução seria o time do Forsaken ter comprado a parte da Soul. Essa é a forma que esse tipo de situação é resolvido quando alguém é tóxico demais para continuar ligado a um projeto. Eles negociam um valor pela parte da pessoa, pagam e cortam os laços imediatamente. Isso faria com que os donos tivessem controle total e que a Soul fosse oficialmente tirada do Forsaken, mas isso nunca aconteceu. A Soul ainda recebe 25% de todos os ganhos e a gente só descobriu isso por causa de um vazamento. O Hytoki até tentou fazer outra thread falando sobre isso, mas a narrativa é a mesma, então nem vale a pena. Bom, tem outra coisa que eu basicamente não mencionei. É que, meu amigo, as skins de collab podem até ser canceladas. Exemplo, o Rochas e até mesmo a skin de Die of Death. Na verdade, enquanto eu tava editando esse vídeo, basicamente o criador do Rochas, o Damaro, ele já confirmou que não vai ter collab mais. Então, desculpa aí, fãs do Rochas. Além de que, lembra daquele contrato de termos legais que eu havia mencionado anteriormente, pessoal? Pois é, basicamente é um contrato de NDA, Non-Disclosure Agreement. É basicamente você assinar o contrato para você não revelar informações sigilosas, sendo somente compartilhadas para o pessoal interno de uma equipe. No caso, bom, toda empresa precisa de um NDA, e é claro que basicamente o time de Pop Playtime, por exemplo, eles têm um NDA. Tipo, por mais que os devs tenham saído do time de Pop Playtime, da Mob, eles ainda assim têm um acordo de NDA, que se eles basicamente já fizeram parte daquilo e sabem de toda a história de tal capítulo e do futuro do jogo e de projetos futuros, eles ainda assim, por mais que eles estejam demitidos ou se demitiram, eles não podem falar. E bom, a conta que vazou todo esse negócio de pagamento é basicamente a conta Forsaken Burner, que é óbvio que é a Soul, já que basicamente ela já até não se arrepende de nada que tenha feito e que ela mesma já se chamou de monstro, basicamente tem até uma prova disso. E também parece que a Soul ela não quis saber do NDA e simplesmente só meteu que se lasque, eu simplesmente vou vazar as informações de pagamento para que o Forsaken se meta em outra polêmica outra vez. Bom, ela basicamente conseguiu, né? E um outro acréscimo a toda essa polêmica é que praticamente as pessoas já estão revoltadas com o time inteiro do Forsaken por basicamente estarem dando dinheiro para uma pessoa que simplesmente já se meteu em várias polêmicas e que é praticamente uma criminosa até hoje. Além de que vários criadores de conteúdo já estão deixando o Forsaken, incluindo eu e o meu amigo Culpa também. Eu e ele vamos sair da comunidade do Forsaken porque meu amigo, a Soul, já ganhou dinheiro demais com isso. E bom, já que nós pagamos a Game Pass de VIP, que no caso todo o nosso dinheiro em Robux vão para os devs para eles conseguirem trazer mais atualizações também para o jogo, basicamente também estão indo para ela. É óbvio que quando sair o public testing do Gash 666 eu vou trazer aqui pro canal, não se preocupem. Mas eu irei lançar 5 últimos vídeos de Forsaken aqui no canal e um deles já foi lançado. E bom, qual será o foco aqui do canal? Bom, o foco aqui do canal agora será Die of Death, Dandy's World e basicamente Outcome Memories. E até essa treta toda ser resolvida e a Soul de fato sair do projeto, aí sim eu vou voltar a trazer vídeos de Forsaken aqui no canal. E agora eu deixarei as palavras do mano Rafael Vidal, que também tem um canal aqui do YouTube, explicar que a Soul pode ser processada. Ah, mas como assim, Alex? Bom, vocês agora vão ver o vídeo dele e um disclaimer rápido aqui. Eu e ele não somos advogados profissionais para explicar isso, mas com uma pesquisa rápida eu acho que já dá para explicar. Mas enfim, roda o vídeo aí, editor. Tem algum segredo por trás disso e o que os jogadores não sabem. Por que isso aconteceu? Segundo os desenvolvedores, esse acordo foi feito como um compromisso forçado. O Soul queria vender o Forsaken para empresas grandes, como Valdex, que já tinham oferecido milhões para o Forsaken. E para impedir que o jogo virasse um cash grab sem alma, o Hytoki e o Basil aceitaram dar 25% da receita total do jogo para o Soul, para que ele não vendesse o jogo. Resumindo, o Forsaken viraria um jogo comercializado em massa e os desenvolvedores aceitaram pagar o Soul para ele manter a integratividade criativa, para ele não vender o jogo para uma empresa que só ia pegar e ia pensar no Forsaken e deixar tudo
pra pegar muito dinheiro, sabe? Não focar assim no jogo em si. A explosão da polêmica. O problema é que tudo foi mantido em segredo, quebrando a confiança da comunidade. Jogadores se sentiram enganados e o dinheiro gasto em Game Passes e VIP não estava indo só para os desenvolvedores, mas para alguém que também não queriam apoiar. Além disso, Hytoko foi acusado de mentir ou não ser transparente nas redes sociais. A quebra de contrato. A situação piorou quando descobriram que os Driving Soul estaria por trás de uma conta com o nome Forsaken Burner, que é a que eu citei no início. Isso significa que ele mesmo vazou informações protegidas por contrato, que é um contrato legal que proibia os desenvolvedores falar sobre o contrato. Ironicamente, o Soul quebrou o contrato que o beneficiava e o cara já recebia 25% de tudo, o que mais recebia nas costas do Forsaken, e ainda quebrou o próprio contrato, entendeu? Acabou de cortar os 25%, ele era o que mais recebia. E com tudo isso, os desenvolvedores podem processá-lo agora por ter divulgado informações sigilosas. Bem, pessoal, Forsaken ainda talvez tenha uma esperança de estar a salvo, porém eu não posso ter tanta certeza assim. E bom, gente, esse foi o vídeo. Depois que eu lançar os últimos 5 vídeos de Forsaken, eu espero que vocês gostem do novo conteúdo daqui pra frente. E sim, eu ainda vou fazer uma última live de despedida de Forsaken com vocês aqui no canal, então fiquem atentos. Mas enfim, beijo, abraço, fé em Deus, valeu e fui!